Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse carinha aqui da AWS, que é o AWS Lambda, entender um pouco mais para que ele serve e como que ele interage com os outros recursos aqui da AWS. Eu separei alguns pontos aqui: dificuldade barra complexidade, REST API, deploy, o custo, disponibilidade e as possibilidades que a gente tem de fazer com ele. Eu vou começar aqui por baixo, que eu acho que é melhor a gente apontar por aqui. Possibilidade de um Lambda. O Lambda ele é um pedaço de código que a gente sobe na AWS, que ele vai executar uma função. E função eu quero dizer por um pedaço de código mesmo, só que bem segmentado. Então, vamos dizer que, por exemplo, a gente tem um e-commerce e um cliente vai lá e realiza uma compra. Esse cliente, quando a gente interage lá com o nosso front-end, ele poderia, por exemplo, mandar uma requisição lá para um Lambda nosso. Esse Lambda vai processar o pedido dele e gerar um registro no banco de dados. Tudo isso sem usar servidor. Então, uma das vantagens do Lambda é que a gente não usa servidor, faz parte de uma arquitetura que chama de serverless. A gente também pode integrar ele junto com a fila da AWS. Então, por exemplo, um cliente foi lá, gerou um pedido, esse pedido vai lá, bate em um Lambda, esse Lambda vai lá na AWS, cria um produto na fila, uma mensagem na fila. Essa mensagem pode alimentar outros lambdas que vão cuidar, por exemplo, de e-mail, que aí vão comunicar lá com o SNS da Amazon, com um serviço de bandeira de cartão. Cara, tem uma infinidade de coisas, serviço de estoque, tudo isso pode ser feito com Lambda. Outro ponto que eu acho importante falar é dificuldade barra complexidade. Como a gente vai trabalhar com uma função que é um bloco de código muito específico no que ele faz, a dificuldade e complexidade de entender o que aquele bloco faz, até mesmo para uma pessoa mais nova que entra e quer entender como funciona o sistema, é menor. Porque aquele bloco ele é específico, se a gente quebrar aquele bloco, a gente não vai causar disponibilidade em outra parte do sistema, caso fosse um sistema que é um bloco só, tudo, integrado todas as classes, por exemplo, e métodos, se uma classe não funcionar direito, o servidor já cai, que nem no EC2. Óbvio que não é assim de direto, qualquer coisa vai fazer cair, mas vai causar um problema maior do que o Lambda, que é um bloco específico de código. E a complexidade para desenvolver ele é muito pequena quando comparado com um método tradicional de servidor. Outro ponto que eu quero destacar aqui é o REST API, que ele também pode funcionar como endpoint de API. Então, por exemplo, se a gente tem um servidor Spring que tem lá vários endpoints, para gerar uma transação, outro para listar uns produtos, transações, qualquer coisa, tudo isso pode ser feito com o Lambda desde que ele esteja integrado com o API Gateway, que tem justamente essa função. Ele cria um endpoint e toda vez que alguma requisição bate nesse endpoint, ele dispara a função Lambda. Por exemplo, que é um endpoint de get funcionários. Alguém manda requisição para um get funcionários, o get funcionários vai lá num banco de dados nosso, pode ser um RDS ou um NoSQL lá na AWS, conversa com esse banco de dados, seleciona o dado que a gente quer e retorna para o usuário, sem a gente ter feito o deploy de algum servidor, alguma aplicação Spring, Express ou qualquer outro framework de API que a gente conhece. O deploy, eu vou botar deploy barra criação. É muito simples também, a gente pode usar o CloudFormation da AWS para fazer para criar a função, Terraform, ou ir pelo próprio console da Amazon e criar ele, que é uma dificuldade quase nenhuma. Dá pra gente escrever o código direto lá na Amazon também, desde que a gente importe a biblioteca que a gente vai usar, especifique certinho. E não tem praticamente o tempo nenhum de demora para a gente fazer o deploy. A gente vai lá, faz alguma alteração no código, aperta um botão lá que chama deploy mesmo, e em um segundo ele atualizou toda a função Lambda. Que isso não causa indisponibilidade, não vai cair em nenhum servidor, nenhum serviço vai ficar indisponível. Pode até acontecer que sim, mas é muito difícil. E a atualização é muito rápida, não precisa fazer todo um processo de pipeline. Óbvio que dá para a gente integrar com teste com Jenkins para a gente fazer todo um teste antes de ir para a produção, mas a parte de deploy mesmo para botar em funcionamento é muito rápida. Custo. O custo não é falar se é mais barato ou não, é até que ponto ele é mais barato ou não, comparado com o EC2. Vou botar aqui versus EC2. Porque ele é cobrado por requisição. Então, até 1 milhão de requisição não, de processamento. Então, até 1 milhão de vezes que esse Lambda roda,
a gente não cobra nada. A partir disso aí, ele começa a cobrar um valor fixo por, por milhão de requisição, né? Então, assim, se a gente tem alguma aplicação que tem lá, vamos supor, 900 compras, até 1 milhão de compras, tudo isso não vai ter custo nenhum pra gente. Mas conforme essa aplicação vai escalando e o número de requisição e processamento vai aumentando, isso aqui pode ficar mais caro que uma EC2. Mas tudo depende, porque EC2, se a gente for comparar assim, a EC2 é um servidor, ela eventualmente vai dar problema, então você tem que ter alguém que vai estar tomando conta dela. Enquanto o Lambda é totalmente gerenciado pela AWS. A gente não tem que se preocupar com o sistema operacional, se vai dar algum problema a gente vai ter que reiniciar, é tudo com a AWS. E também entra aqui em disponibilidade, que como é um serviço gerenciado pela AWS, a gente tem uma alta disponibilidade, 99 ponto e um monte de 9% de disponibilidade. Então é muito difícil esse serviço sair do ar, o nosso endpoint sair do ar, o que ele pode fazer também parar de funcionar, e isso é uma das grandes vantagens do Lambda, quando comparado com o EC2. Que, por exemplo, se der algum problema interno do nosso servidor e esse servidor cair, o problema vai ser totalmente nosso. A gente vai ter que ir lá, vai ter que arrumar e vai ter que restabelecer o funcionamento dele. Para mostrar como é tranquilo trabalhar com Lambda, eu vou criar um Lambda e um API Gateway e linkar um com o outro para vocês verem como funciona. Vou criar um Lambda primeiro. É bem simples, tá? Eu já tenho 2 criados aqui, mas eu uso para outra coisa. Eu vou... nome de função Lambda, pode ser qualquer nome. A gente pode criar a nossa própria função, a gente pode usar uma blueprint ou um container para rodar. Vocês que escolhem. Eu vou usar um Node. E como é um vídeo simples, eu não vou entrar em permissão, essas coisas, porque nem precisa. Eu vou dar um create function. Vamos aguardar porque ele tem que provisionar um servidor pra gente, salvar o código lá. E demora um pouquinho. Pronto, criou. Só que aqui a função ela só existe, ela não recebe conexão de ninguém, não faz nada. Então pra gente conseguir comunicar com ela, eu vou dar um trigger aqui. E esse trigger pode ser Alexa, um Apache Kafka ou um monte de outro serviço aqui da Amazon. Só que eu vou usar o API Gateway pra gente comunicar com Insomnia. Vou criar uma API, uma REST API. Segurança, ela vai ser uma API aberta. E eu vou dar um Edge. Pronto. Agora a nossa API Gateway dispara a função Lambda. Então toda requisição que chegar aqui, ela vai enviar para o Lambda processar e depois o Lambda retorna o resultado pra gente. Essa aqui é o URL que a gente vai chamar ela. Eu vou colar aqui. Esse aqui é o código que o Lambda vai executar. Por padrão, ele vai retornar um hello for Lambda. Então vamos mandar a requisição e ver se ele vai retornar isso. Retornou hello for Lambda. E a gente pode passar parâmetro para ele também. Normal, a gente pode fazer código aqui dentro como a gente quiser. Eu vou dar um JSON parse nesse event aqui e a gente vai brincar um pouquinho. Vou dar um parse no event.body, que é todo o corpo que a gente mandar para ela vai cair aqui nesse parâmetro. E vamos retornar event.parse.mensagem. Vou mandar a mensagem aqui dentro. Olá, pessoal. Para fazer o deploy é só apertar aqui, bem tranquilo. Pronto, função atualizada. Vou mandar a requisição. Aqui, ó, vai retornar a mensagem. Qualquer coisa que eu botar aqui, ele vai lá no Lambda, o Lambda só vai redirecionar pra gente de novo. Botar... e aí? Retornou pra gente também. A gente pode fazer conta aqui dentro. Vamos enviar um número e fazer esse número ser multiplicado por 2. Const number event parse de ponto número e a gente vai retornar esse number vezes 2. Fazer o deploy, tá quase esquecendo já. Função atualizada, vamos mandar número, vamos mandar 5. Opa.
Opa, o que deu de errado? Tem um if perdido aqui que não existe. Pronto. Qual que é o problema? Aqui também está escrito errado, const. Assim que é bom, não testei antes, então a gente vai batendo cabeça na hora. Pronto, agora deu certo. Ó. A gente mandou 5, ele retornou um número multiplicado por 2. Se eu mandar 10, ele vai retornar 20 e assim por diante. E isso podia ser para qualquer outro serviço. Ele podia comunicar com uma outra Lambda, com uma outra API externa, com um banco de dados dentro da nossa aplicação, com uma fila. Então a gente podia, por exemplo, mandar uma mensagem aqui dentro falando para ele registrar em algum, para dar baixa no sistema de estoque, qualquer coisa, ele ia fazer tudo certinho aqui. E isso é uma das vantagens do Lambda. A gente pode importar código nosso aqui também, escrever ele no VS Code ou IntelliJ, código Java, subir aqui, ele vai rodar perfeito. E é assim que o Lambda funciona, bem simples, pra falar a verdade. A gente podia botar outros triggers aqui, esse Lambda trigger outro lugar também, tem um monte de opção. Mas é assim. Eu vou ensinar como que faz para subir uma função Lambda na AWS usando Terraform e um código que você gerou no seu computador. Deixa eu mostrar que eu não tenho nenhuma função criada recentemente. Eu tenho duas que eu criei faz muito tempo já que eu estava testando para outras coisas. E a gente vai criar usando Terraform agora. Primeira coisa, eu vou criar os 3 arquivos principais que a gente vai usar, que é o main.tf, o outputs.tf e o de variáveis. No main.tf, a gente tem que começar sinalizando o bloco do Terraform, que é o bloco principal, os providers que a gente vai usar, que no caso eu vou usar a AWS, a versão do provider da AWS que eu vou usar, que vai ser o da HashiCorp/AWS, a versão dele. Eu estou usando 4.51.0 e no bloco principal do Terraform é só isso. Vamos iniciar o provider AWS, por file eu vou passar o default. A região que eu vou ver aqui. Estou na US East 1. A gente vai criar aqui mesmo. Vamos criar um provedor de arquivo, porque o Terraform vai mexer com nossos arquivos aqui, que eu vou criar uma função em Python. Um bloco vazio. Opa. Vou fazer uma função para ele compactar nosso arquivo, que no caso vai ser em Python, para um zip para a gente conseguir subir. Então a gente chama archive_file. O nome eu vou dar de zip. E a gente vai falar que o tipo vai ser zip, a gente vai compactar. O source file, eu vou pensar um hello lambda.py. E o output path vai ser a mesma coisa. Tá certo. Outro data que a gente vai usar vai ser a policy da Lambda. A gente tem que dar uma policy de assumir role para ela conseguir criar as IAM que ela precisa. Então eu vou criar IAM policy document, chamar de policy também. E aqui dentro a gente vai fazer um statement. O side vai ser vazio. O efeito dela vai ser allow. Principals. Identifiers. A gente vai permitir a Lambda como um serviço confiável. Amazon AWS.com. O type dela é um service, que é um serviço da Amazon. E a action que a gente vai dar para ela vai ser assumir role. Simple token service
assume role. Deixa eu conferir se está tudo certinho. Tudo certinho. A gente já pode ir para o próximo bloco de código já. Que vai ser um resource, que vai ser uma IAM role. IAM role. Vou dar o nome de for lambda, pode ser. Assume policy, a gente vai assumir a policy que a gente criou ali em cima. Cadê o dólar? Aqui. Document.policy.json, o que a gente criou ali em cima. Vou ter que criar outro resource, que vai ser a lambda em si. Lambda function. Pode ser lambda mesmo, não tem problema. O nome da função vai ser hello lambda, que é o nome do nosso arquivo. File name a gente vai pegar o nome do output lá do nosso arquivo zip. Output path source code no hash. A gente tem que passar o hash que gerou o arquivo. .zip.output base64 SHA-256. A role que a função vai assumir. Essa aqui a gente criou ali em cima. Espera aqui, meu teclado bugou a linguagem dele aqui. Render da função vai ser uma função que a gente vai criar lá dentro do próprio Python. Eu vou chamar de hello lambda handler. É o melhor jeito de fazer. Runtime Python 3.9. E a gente vai passar uma variável de ambiente também. Environment só para mostrar como que faz, porque a gente não vai usar pra nada aqui. Sei lá, mensagem, chamar de e aí. Pronto. Aqui no main é isso. Vamos para a parte de variável agora. AWS region default. Eu acabei vacilando aqui, eu botei na mão, mas era para chamar na variável. System, isso mesmo. Tá, aqui é só isso, no output. Deixa eu dar um output no arn do lambda. Lambda function.lambda qualified arn. Vamos criar a funçãozinha lambda hello lambda.python.
Eu vou importar o OS para a gente pegar a variável de ambiente que a gente definiu lá no main.tf. Eu vou dar um def lambda handler, que foi a função que a gente falou que vai ser o handler da lambda. Ela recebe um event e um context. E retorna qual que é a nossa lógica que a gente quiser aqui. Hello from lambda. Tô dando de erro. Falta no R. Return. Pronto. É só isso. A gente pode vir aqui no terminal, dar um terraform init agora, para iniciar tudo que a gente precisa. Esperando acabar de iniciar. Eu rodei algumas vezes aqui até achar o erro. Eu achei que eu estava escrevendo archive com Q, então não ia funcionar nunca. Mas depois que eu troquei para o jeito certo de escrever, é só a gente dar um terraform plan, porque eu já dei um terraform init. É só dar um terraform init e depois um terraform plan. Aí ele vai falar que ele vai criar uma lambda e alguns recursos aqui no IAM, que a lambda precisa para funcionar. E depois é só dar um terraform apply. Ele vai criar, a gente confirma, yes. Espera ele criar. Pronto, ele criou. A gente vem aqui dar uma olhada agora. Aqui é o hello lambda, ele acabou de subir. Nosso código está aqui, hello from lambda, que a gente colocou. Ela não tem nenhum trigger, porque a gente não configurou lá no main.tf, mas a gente podia usar uma fila SQS, um SNS, outro lambda para trigar ele. Um API Gateway, que é como a gente sempre usa, a maioria das vezes. Mas a gente poderia ter, por exemplo, uma fila de consumo de mensagens, a gente popula essa fila com alguns dados e esses dados vão trigando o lambda que ele vai consumindo essas mensagens, fazendo alguma coisa, mandando notificação para o celular das pessoas. A gente pode fazer uma infinidade de coisas aqui. Mas para a gente botar o trigger eu não ensinei, eu posso ensinar no próximo vídeo. Mas para subir a função sozinha é só isso. Não é muito complicado.